e vocês estavam fazendo o quê? Falando de filmes, de Naruto, de coisas que não tinha nada a ver no chat, entendeu? Aí, tipo assim, eu tô aqui falando para vocês, eu falei sobre o simulado, né? E teve gente que não entendeu, mas por quê? Porque fica conversando paralelo. Você não vai estar ouvindo o que eu tô falando e conversando outra coisa lá no chat. Não, não dá para entender as duas coisas. Então, assim, da aula passada eu me alterei um pouquinho, justamente por isso. Por quê? Porque vocês ficam conversando, gente, fora de hora. A gente sabe que o nosso tempo é curto, nós não temos tempo para conversas paralelas, certo? E se você conversa, você perde tempo e perde também o que o professor está falando, certo? Eu estou falando aqui, citando o meu exemplo, mas eu sei que acontece com os outros professores, porque a gente conversa, tá? Os outros professores também conversam, certo? Então, por isso a importância, o chat e o microfone ficou para. Não, amor, eu sei, Fernanda, a tia está citando aqui o exemplo, certo? Porque eu me lembrei, viu? Então, assim, é, eu sei, a tia até lembra, sabe muito bem quem é que estava conversando e falando de filmes, viu, amor? Não se preocupe. Mas eu estou dizendo assim, é importante, gente, a participação de vocês é mais com coisas que têm o sentido da aula, certo? Por exemplo, vocês querem tirar uma dúvida? Vai lá no chat que a tia vê as perguntas aqui, certo? Ou então, tia, eu tô com uma dúvida, liga o microfone e fala, sem atrapalhar, entendeu? É para isso que serve, e não para vocês estarem conversando coisas que, sem sentido, certo? Então, assim, Fernanda, quando tu falou, eu me lembrei, mas não foi porque você estava conversando, que a tia sabe quem está conversando, viu, amor? Eu falei só porque eu lembrei quando tu me fez a pergunta. E o simulado de hoje é de ciências humanas, certo? Que é história, geografia e ética, tá bom? Vai funcionar da mesma maneira como funcionou na no simulado passado, certo? Então vamos lá. Na página 118 e 119, nós temos aí ainda falando sobre as plantas, né? Nós ainda vamos continuar falando sobre as plantas. Por quê? Porque o conteúdo das plantas ele é um pouquinho extenso, né? E a gente tem que ir aos poucos para que vocês, né, possam entender, tá bom? Então, assim, na página 118 e 119, as plantas, certo? E as plantas e o ser humano. A gente viu as plantas e o meio ambiente, vimos as plantas e os animais, agora nós vamos ver as plantas e o ser humano, certo? Acompanhe comigo aí, tá? A maioria das plantas é muito útil para o homem, certo? Nós temos plantas, né, que nos dão os frutos, certo? Que nos dão sombra, certo? N coisas, né? As plantas nos dão. Elas são recursos naturais, certo? Dos quais nós, seres humanos, e os animais herbívoros dependemos em várias situações, certo? Por isto, é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Então, assim, gente, quando ele fala que as plantas são úteis para o ser humano, são úteis para os animais, são úteis para o meio ambiente e são úteis mais ainda para os seres humanos, certo? Porque as plantas para os seres humanos servem de alimento, certo? Dependendo do fruto que ele dá, serve para indústria, serve para medicamentos, certo? E também para artesanato. Então, tia só. Não, pode existir para outras coisas, certo? Mas que as plantas também servem para esses tipos de coisas para o homem, certo? Porque o homem ele pode fazer, é, como eu falei, vários tipos de coisas, né, com as plantas, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, certo? De como ela é utilizada e quais os produtos que são utilizados e feitos das plantas, certo? Por exemplo, nós temos aí na alimentação. A alimentação, nós temos frutas, verduras, legumes, cereais. Aí ele colocou aí um etcéterazinho, certo? Por que que ele colocou esse etc? Porque existe outros tipos de alimentação feito com as plantas, certo?
Aqui ele colocou apenas os principais: frutas, verduras, legumes, cereais, certo? E etc. Porque existe vários tipos de coisas feitas com, né, as plantas. Nesse sentido, as plantas são úteis para o ser humano. Na indústria, tia, para que é que serve para a indústria? Serve para fazer perfumes, certo? Eu acho que vocês até conhecem, né? Perfumes e creme para corpo, né? Hidratante, certo? De cabelo, tá? Bebidas, sucos, chás, lá e etc. Foi o que eu falei para vocês. Aí existe vários tipos de perfumes, vários tipos de shampoos, creme para o corpo. Existe, que mais? Deixa eu ver aqui. Óleos para a pele, para os cabelos. Existe, gente, existe uma variedade imensa de coisas que são feitas, né, pelas plantas, utilizadas pela indústria, certo? Tia, Oi. lá o que? Eu não consegui escutar, travou na hora. Oi? Lá o que, tia? Porque, tipo, eu não consegui escutar na hora que a tia falou, por causa de uma travada imensa. Pronto, aí eu estou falando, né, sobre o que é que as plantas são úteis para o homem, para o ser humano, né? Para o homem, assim, é uma maneira de falar, certo? Na alimentação, é útil para frutas, verduras, legumes, cereais e etc. Porque existe também outros tipos de coisas que são feitas de alimentação através das plantas. Na indústria, perfumes, né? Eu citei aqui o perfume, o creme do corpo, né? Óleo, shampoos, né? Condicionador, creme de cabelo, esses produtos que a gente utiliza, né? Bebidas, sucos, chás, látex, móveis, certo? Para muita coisa as plantas são utilizadas, certo? No medicamento, certo? É feito o quê? Remédios e chás com plantas medicinais. Pronto. É o seguinte, gente, ó. Nós temos vários tipos de plantas que são feitos, né? Os medicamentos são feitos, a maioria são feitos através de plantas, certo? Essas plantas, elas são medicinais, certo? Que são, tia, como assim? Pronto. Essas plantas medicinais, elas servem para a cura de algumas doenças. Tem doenças que muito fortes que alguns tipos de plantas que não, a maioria são conhecidas, outras não são muito conhecidas, que são utilizadas para a cura de alguma doença, né? Vamos dizer assim, digamos que na mata, os índios eles não têm remédios, como a gente tem aqui. Ai, sentiu uma febre, sentiu. Página 118, Joana. Sentiu uma febre, sentiu uma dor de cabeça. Ai, toma paracetamol, toma dipirona. Os índios, eles não têm esse tipo de medicamento, não, viu, gente? Eles não têm. Eles se curam apenas com plantas, no caso, ervas, né? Eles faz aquele chá de ervas, ou então come as ervas, eles costumam pisar as ervas, né? Por exemplo, caiu, se feriu, né? Eles não curam, não vão para o hospital, não, que não tem na floresta, nas matas onde eles vivem. Eles curam com o quê? Com ervas, com plantas, né? Faz aquele negócio lá que eles sabem fazer, coloca em cima lá do local que está machucado, certo? E faz cura muito mais rápido do que um remédio, certo? Então, assim, aí vocês devem estar se perguntando, né? Tia, por que que ainda não apareceu uma planta que cure o coronavírus? Era bom que se tivesse que era, né, bem prático. Aí, assim, gente, então, como eu tô falando para vocês, essas pessoas que vivem nas matas, os índios, os caçadores, eles não têm esse negócio de remédio, não, para passador, não, certo? É com ervas e plantas mesmo. Tia, como é que eles sabem? Eles conhecem, né? As plantas que são feitas para remédio, né? E eles fazem aquelas misturas lá dele que acaba curando as pessoas, né? Então, assim, remédios e chás
tudo são feitos através de plantas, né? Existem também remédios naturais, feitos com plantas naturais, com ervas naturais, certo? Que servem para a medicina, certo? Apesar dos médicos, né, eles não creem muito nisso, né? É igual quando a gente às vezes está doente e tem aquelas curandeiras, aquelas rezas, tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Mas se você tem fé, né, tudo é possível. Então, assim, é igual aos medicamentos, né? Que são feitos através de plantas, de ervas, que são utilizadas para a cura, certo, gente? Eu acredito muito. Eu só queria era que tivesse uma para curar o coronavírus, né? Que aí era bem mais fácil. Você já pensou você se curar com alguma coisa medicinal? Não tinha alguma erva, né? Não tinha acontecido tantas mortes como aconteceu, né? Mas enfim. Outra coisa que as plantas também servem para o artesanato, gente. Como assim, tia? Feito para a produção de jarros, né? De bijuterias, de esculturas, de redes, né? Aquelas redes que a gente dá o maior valor, deitar e se balançar, né? Chapéus, cestos, né? E entre outras coisas, muito que são feitos muito com plantas, né? Então, assim, tem coisas que são feitas com plantas secas, tem coisas que são feitas com plantas verdinhas, certo? Então, existe vários acessórios que são feitos com as plantas. Então, nesse sentido, que as plantas, elas são bastante úteis para o homem, certo? Tem gente que vive apenas disso aí, gente. Você vai para uma praia, você vê aquelas pessoas vendendo brinco, aquelas pulseirazinhas, coisa tudo feito com plantas, né? Com esses materiais que são utilizados pelas pessoas, né? É uma maneira de viver, certo? Tem gente que vive só disso aí, né? Dessas coisas artesanais, certo? A natureza, ela fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo. Oi, Bela, quer falar? Ah, tá bom. É porque eu vi só o tia. Aí eu pensei que tu queria falar. Então, continuando. Mas existe um grupo, né, de plantas nocivas ao ser humano. Pronto. Era aí nesse ponto que eu queria chegar, certo? Da mesma maneira, gente, que existem plantas úteis para o ser humano, certo? Existem também aquelas plantas que são nocivas. Ah, tia, como assim? Pronto. Existem aquelas plantas que também fazem mal ao homem, certo? Vou dizer para vocês. Embora elas sejam ornamentais e muito apreciadas, né, nas casas das pessoas, porque tem plantas que as pessoas pegam para ornamentação. Ah, a minha casa está faltando alguma coisa, vou colocar umas plantinhas, né, para dar um tom melhor, para ficar mais ornamentado. Só que a maioria dessas plantas, gente, que são utilizadas em ornamentação, elas são nocivas, certo? Então, assim, elas são muito apreciadas, né, nas casas, nos jardins, nas praças, né? Mas elas apresentam um caráter tóxico. Tem umas que só em você tocar, ela queima. Se você tocar na pontinha do dedo, né, ela queima a ponta do seu dedo, certo? Tem umas que se você tocar, ela vai dar uma coceira, certo? Então, assim, existe N, né, motivos para que essas plantas, né, possam ser nocivas também para o ser humano, né? Ai, não é só, elas não são só úteis, não. Não, né? Do jeito que tem os animais nocivos, tem as plantas nocivas, né? Do jeito que tem os animais domésticos, temos também as plantas domésticas, certo? Tem aquelas que a gente pode ter em casa e tem aquelas que a gente também não pode ter porque elas são, né, nocivas ao ser humano. Todas aquelas que, quando ingerida pelo animal ou pelo homem, né, que causam danos que prejudicam a saúde, certo? Ou a vitalidade, né? Ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como plantas tóxicas. Então, assim, existem aquelas plantas que são nocivas e que elas causam danos e prejudicam o ser humano, certo?
que prejudicam a saúde ou a nossa vitalidade, certo? Ou até mesmo degradam, né? A nossa degeneração física, né? Se elas têm uma degeneração física e mental, né? Elas são consideradas tóxicas, são plantas nocivas, né? Que não podem ter contato com os seres humanos, certo? Por isso, não se deve usá-las como remédio, se houver desconhecimento da sua natureza química. Então, assim, essas plantas tóxicas, gente, elas não devem ser usadas como remédio, né, como cura de alguma coisa, porque ela pode até ser utilizada para a cura de alguma doença, mas ela vai agravar outra coisa, porque ela é tóxica, ela vai causar danos à sua saúde, né? Seja ela física ou mental, certo? Vocês sabem, né? Quando a gente fala físico, é o corpo, e mental é a nossa mente, certo? Então, assim, se tem plantas que elas causam isso sim, viu? Ou elas causam uma degeneração física, né? Aparentemente no corpo, ou elas causam uma degeneração mental, certo? Que é na mente, tá bom? Na página 119, nós temos aí algumas plantas, né? Uma lista de algumas plantas que são tóxicas, certo, gente? Apenas algumas, tá? Tio, o boldo é feito de planta. Pronto, o boldo, ele é uma planta que serve de chá, né? Que você pode fazer um chá, né? Para quem está com problemas na barriga, no estômago. E diz que é muito bom também para aumentar a imunidade, né? O boldo diz que o boldo ele é muito bom para aumentar a imunidade diante da situação que a gente está vivendo, certo? Então, assim, nós temos o boldo, temos a erva cidreira, temos o capim-santo, o hortelã, né? A camomila. Existe uma imensidade de plantas que serve para você fazer chá, né? E cura, né? Algumas doenças que a gente tem, ou digamos que, alguma enfermidade, certo? Na página 119, como eu falei para vocês, nós temos aí algumas plantas que são tóxicas, que de maneira nenhuma elas devem ser utilizadas para fazer chá, ou devem ser utilizadas para o consumo, né, da, de, do ser humano, certo? São muito bonitas, que servem para ornamentação, né, mas que com o contato com as pessoas, ou se você ingeri-las, né, que é que pode causar algum dano, né, à sua saúde, certo? Então, nós temos aqui, ó, o olho de cabra. Gente, o olho de cabra é uma planta muito linda, certo? Muito linda mesmo. É uma planta que não é, assim, muito vista, certo? Mas é uma planta muito tóxica, através desses bichinhos vermelhos aí que ela tem, certo? A saia branca. A saia branca é uma planta muito linda, ela é mais fácil da gente ver, né? A saia branca. Por quê? Porque ela é uma planta tóxica, ela pode ser utilizada como remédio ou como chá, alguma coisa assim do tipo, certo? A urtiga, quem não conhece a urtiga, né? A urtiga é altamente conhecida, mas é muito tóxica, né? É aquela que dá uma coceira imensa, certo? A urtiga, gente, você sente aquela sensação de coceira com ardência, certo? Só em você tocar. Uma vez eu estava fazendo uma aula da minha faculdade e a gente viu muito sobre essas plantas, né? Eu conheço algumas plantas, né? Várias plantas por conta da faculdade que eu fiz. Aí a gente foi para a gente viajou muito, né? Em zoológicos e animais, mangues, né? Esses manguezal aí que tem essas plantas e encostou na minha perna. Gente do céu. Só não cortou porque, enfim, eu não fiquei passando a mão, mas é uma ardência, uma coceira imensa que dá, e se você coçar, pode até chegar a cortar, porque é muito ruim mesmo, viu, Bela? É ruim demais, demais, demais. Tia, Hum, essa eu também já eu tava brincando lá no mar. Aí minha perna passou por uma dessas plantas e ficou vermelho, sim. coçando e doía. Aí Uhum.
Eu Fica sei como. mesmo. É. Aí nós temos também a espirradeira. A espirradeira, ela é uma planta que ela dá uma rosinha, né? E essa rosa, gente, não é que seja tão afetuosa, mas a planta dela, ela é bastante tóxica, viu? Comigo ninguém pode. Quem aqui não conhece a Comigo Ninguém Pode, o nome dela já diz tudo, né? Essa Comigo Ninguém Pode, todo mundo praticamente tem em casa, né? O nome dela já diz, Comigo Ninguém Pode. Então, com ela, ninguém pode, né? Avelós. O avelós, ele não é muito conhecido, mas é uma planta muito tóxica. Arnica. A arnica também, gente, ela é muito difícil de ser encontrada, né? Mas tem, viu? A mamona tem, viu, gente? Tem mamonas aqui no na nossa cidade. E a arruda também, certo? Então, essas plantas as mais fáceis da gente achar por aqui é a saia branca, a urtiga, comigo ninguém pode, mamona e a arruda. A espirradeira também aqui é que a gente vê, mas essas são as mais, né? São as mais afetuosas, são as mais tóxicas, né? Que é aquela que ela não pode com ninguém mesmo, né? Que é comigo ninguém pode, viu? Então, assim, essas plantas, gente, aqui, entre elas, né? Não são só elas, existem vários outros tipos de plantas que são tóxicas. Aqui são as principais, por quê? Porque são as mais tóxicas, viu? Essas daqui é aquelas que você, de maneira nenhuma, você pode utilizar para nada, certo? Nem para chá, nem para cura, para nada. Porque ela, com o contato com a sua pele, com o seu físico, ela vai causar aí uma degeneração, viu? Então, assim, como eu falei para vocês, na página 120 é outro conteúdo, certo? Falando sobre as plantas em extinção. São as plantas que estão em extinção, elas têm umas que nem existem mais, certo? Então, a gente vai ver elas só na próxima aula, certo? Hoje a gente viu sobre as plantas e os seres humanos, certo? E o ser humano, e a atividadezinha no caderno, certo? Vocês irão fazer uma pesquisa, né, sobre as plantas tóxicas, né? Pode ser diferentes dessas daqui, ou podem ser algumas dessas daqui. E você vai escrever um pouquinho sobre ela, certo? Por exemplo, aí eu pesquisei sobre a arruda. Vou colocar um pouquinho sobre ela, o que é que ela causa, certo? É isso que vocês vão fazer a atividade de casa de hoje, certo? Vocês vão pesquisar sobre essas plantas tóxicas, né? E o que elas causam, tá bom? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, né? Para que vocês possam estar tirando alguma dúvida que vocês não irão fazer agora, vocês só irão fazer mais tarde. Lembrando mais uma vez do simulado, tá? Que já inicia hoje a partir das 8h30, certo? E vocês irão fazer só depois, tá? Essas atividades. Quando for na próxima aula, a gente compartilha falando sobre essas plantas, né? E vocês podem estar fazendo a pesquisa e compartilhando aqui com os colegas, tá bom? Então, gente, não deixem de participar. Mais uma vez tocando no assunto, façam o simulado. Entrou na página, faz de tudo para não voltar e para não sair. Porque se sair, certo? Aí vocês têm que iniciar tudo de novo. E se ele gravar a resposta, pronto, né? Então, já são 8 horas. Boa sorte para vocês, tá? No simulado, certo? Amanhã também, amanhã eu não vou ter aula aqui com vocês. Ô, tia, Oi. quando eu fui entrar aqui, né, na sala de aula para ver o link, Hum, tá aberto já o coisa, o tá? Pronto. Ok. Então, mas vocês só podem fazer a partir de 8h30, que vocês terão outra aula agora, tá bom? Então, vamos lá, né? Tchau para vocês. Até Tchau, tia. quarta-feira. Nós só vamos ter aula agora quarta-feira. Estudem, amanhã é ciências, tá? E façam um bom simulado, tá? Tchau. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Beijo.
Cadê a professora Brenda? Aqui, achei. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com Bom vocês? dia. Tudo. Bom dia, tia. Bom dia, amores. Bom É, dia. bom dia. Hoje, né, gente, já a data Bom 13 dia, de julho. Bom dia, amor. 13 de julho de 2020, já estamos praticamente na metade do mês, né? E estamos na metade do nosso ano de 2020. Hoje, né, depois da minha aula, vocês vão para o simulado, né, de vocês fazerem o simulado. Espero que vocês façam o simulado com tranquilidade, sem pressa, lendo, tá certo? Durante toda a semana que vocês façam esses simulados dessa maneira, para que vocês possam tirar boas notas, tá certo? Na semana passada, gente, sexta-feira, eu passei uma atividade para vocês, né, que era na página 177. Porém, não tinha dado tempo nós lermos o texto aqui, né? Vocês tinham que ler em casa, claro que em casa, né? Mas sozinho.